poder. Já ouvi tantas fábulas de dor, mas não nenhuma se compara à história que me traz vitória de um Deus redentor. Permita a minha introdução à história de nossa redenção, não nenhuma outra pode transformar. O plano foi elaborado muito antes da criação. O próprio Cristo escolheu descer do céu e aqui viver. Mas quem diria que ele chegaria numa estrebaria um bebê salvador. Permita a minha introdução à história de nossa redenção, não nenhuma outra pode transformar. Então o bebê veio a crescer para expressar o amor do Pai. O mundo não o recebeu e o acusou de não ser Deus. E assim, rejeitado, ele morreria, mas ressurgiria para dar vida ao que crer. Permita a minha introdução à história de nossa redenção, não nenhuma outra pode transformar. Pode transformar. Pode transformar. Graça e paz, igreja, eu quero convidar você a louvar o nome do Senhor. Vamos junto comigo, cantar, louvar, orar, ouvir, meditar na palavra do Senhor. Quero convidar você, mais esse dia, mais essa noite, a gente se reúne, né? Para engrandecer o nome daquele que cremos é o nosso Deus, é aquele que nos mantém vivos. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento, que você se acalme onde você está, que você consiga manter um ambiente onde você consiga estar ouvindo esse áudio e que você faça desse momento um momento de gratidão, de louvor, de adoração a Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, a gente se reúne na Tua presença como igreja para engrandecer e cultuar o Teu nome. Eu e mais irmãos, membros dessa igreja e talvez outras pessoas também. Senhor Deus, eu quero pedir com toda a humildade, com toda, Senhor Deus, reverência que o Senhor merece, que o Senhor seja presente nesse momento falando aos nossos corações, que a Tua igreja ouça a Tua voz, ó Pai. Eu quero colocar diante do Senhor também a nossa adoração, a nossa devoção, a nossa reverência. Tudo aquilo que vamos fazer, fazemos para engrandecer o Teu nome, para que o Teu nome seja visto, ouvido e sentido
nesse mundo, Pai. Seja visto e sentido aqui em Jundiaí, aonde quer que nós estejamos, a nossa vida, a nossa presença nesses locais, ó Pai, seja um local onde as pessoas enxerguem a presença do Senhor também. Que o Senhor, ó Pai, com a tua compaixão, com o teu perdão, com o teu amor, ó Deus, olhe para a sua igreja, olhe para nós, ó Pai, olhe a verdade do nosso coração, olhe ó Pai, a inocência, Senhor Deus, a forma verdadeira como nos reunimos para cultuar o teu nome. Receba o nosso louvor, ó Pai, receba a nossa adoração, em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Eu quero que você acompanhe comigo uma leitura muito bonita, muito gostosa, muito consoladora, que está no Salmo de número 46. Eu acredito que você já conheça esse Salmo, mas vale a pena ler, reler, vale a pena cultuar o nome do Senhor através dessas leituras. Salmo de número 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e a sua fúria os montes estremeçam, há um rio cujo correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Glória a Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A tua vida passa por tribulações, a sua vida passa por momentos de alegria, por momentos de felicidade, mas também passa por momentos de sofrimento, de dor, de saudade, de guerras, né? Vamos dizer assim, se não a guerra da espada, como diz aqui no texto, as guerras que costumamos cultivar durante a nossa vida, né? Às vezes a guerra é aquele desafeto que você tem, às vezes a guerra é aquela pessoa da qual você não tem muita relação com ela, é difícil de passar, é difícil de engolir. Às vezes as nossas guerras são com os nossos sofrimentos do dia a dia, seja do trabalho, seja dos estudos. Às vezes a nossa guerra é contra a enfermidade, não é verdade? Às vezes a nossa guerra é contra os nossos pecados, contra as nossas fragilidades. Às vezes a guerra é com o excesso de culpa que a gente tem sobre nós mesmos, culpa a qual Jesus Cristo já levou com ele, mas que muitas vezes isso nos confronta, isso nos faz se sentir menor, não é verdade? Isso nos faz sentir menores. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Eu quero convidar você a fazer mais uma oração. E se você entrou aqui para assistir, para presenciar e para cultuar o nome do Senhor, alegre. Mas se você entrou aqui triste, se você entrou aqui enfermo, se você está nesse momento aqui desiludido, se você está nesse momento aqui desamparado, se você está nesse momento aqui como mais um momento tranquilo de uma rotina tua, eu convido você agora a fazer essa oração comigo. Uma oração que a gente sempre costuma fazer nas liturgias aqui presenciais, diga-se de passagem, que aqui com esse culto de 1 hora que nós temos prezado por fazer, muitas vezes não o fazemos de uma maneira particular, que é a gente confessar os nossos erros, confessar as nossas limitações, confessar a Deus os nossos
pecados, aquilo que muitas vezes nos faz sofrer e que faz outras pessoas perto de nós sofrer também. É importante que a igreja preze por esse momento de confissão de pecados. É importante que a igreja preze num dia como ceia, num dia que celebraremos a ceia como hoje, que nós saibamos nos colocar no nosso lugar, né? O nosso lugar de pecador, muitas vezes, a maioria das vezes, o nosso lugar de pessoas que muitas vezes olham só para nós mesmos, né, e esquecem dos outros ao nosso redor. É hora de nos aquietarmos e confessarmos ao Senhor os nossos pecados. Eu vou fazer 30 segundos de silêncio, que é o que a gente fazia aqui normalmente de forma presencial. Eu gostaria que, se você estiver aí comigo agora, você fizesse uma oração também silenciosa. Baixa aí um pouco o volume do quem está perto de você. Tenta trazer esse momento para um momento de intimidade, de oração com Deus. E depois eu vou quebrar esse momento aqui com uma oração de intercessão por perdão e de agradecimento, porque nós sabemos que em Jesus Cristo nós podemos ter esse perdão. Amém? Deus, eu e junto com outros irmãos aqui estamos na Tua presença agora para te pedir, Deus, perdão por aquilo que fazemos que não agrada o Teu coração, aquilo que o Senhor já deixou escrito aqui na Bíblia que não é correto fazer. Nós queremos te pedir perdão, Deus, pela nossa arrogância muitas vezes, pela forma como agimos, buscando apenas os nossos próprios interesses. Sabemos que isso não é de Ti. Te pedimos perdão, Deus, por todas as vezes que caímos em nossas fraquezas e deixamos que elas tomem conta de nós. Te pedimos perdão, Deus, pelas palavras que ofenderam. Te pedimos perdão, Deus, pelos aqueles momentos que não precisavam acontecer na nossa vida se estivéssemos um pouco mais de sabedoria do Senhor. Te pedimos perdão, Deus, porque muitas vezes não somos cristãos como o Senhor quer que sejamos. Muitas vezes não damos testemunho conforme Jesus Cristo nos pediu. Muitas vezes não somos a referência de cristãos que esse mundo precisa. Te pedimos perdão, Deus. E da mesma forma, já agradecemos ao Senhor porque sabemos que um coração verdadeiramente arrependido encontra no Senhor o perdão. Encontra em Jesus Cristo lá na cruz o verdadeiro perdão, que é o verdadeiro amor, o amor de Deus, que nos justifica, que nos faz levantar, que nos faz novamente respirar e saber que esse mundo tem um sentido e esse sentido é o Senhor. E esse sentido é a presença de Jesus Cristo em nós. Muito obrigado pela Tua graça sobre a nossa vida. Obrigado pela salvação e principalmente obrigado por perdoar. Obrigado porque o Teu amor é muito maior do que os nossos erros, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Irmãos, ainda estamos de forma gravada, não estamos ao vivo, né? Até onde nós sabemos ainda estamos com aquele horário das 20 horas para que todos estejam nas suas casas. Espero que você esteja conseguindo cumprir isso. E nós, como igreja, queremos dar o exemplo. Por isso, não estamos fazendo os cultos ao vivo ainda. Esperamos que consigamos, em algum momento, fazer esses cultos ao vivo. Mas eu quero deixar para você aqui esse momento, mesmo que gravado, como sendo de culto, como sendo o momento da presença da igreja diante de Deus para louvar e engrandecer o nome dele. Amém? A gente vai louvar e engrandecer o nome do Senhor agora com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós vamos cantar uma música e quando a gente estiver cantando essa música, eu gostaria que em forma de oração, de louvor, você estivesse também conversando com Deus, engrandecendo o nome dele, porque você pode adorar o nome do Senhor também com uma parte daquilo que você ganha com o seu trabalho e você traz isso até a presença de Deus, até a igreja.
para que a igreja seja esse instrumento de levar o reino de Deus às pessoas que ainda não conhecem ou que não vivem esse reino de Deus. Amém? Eu convido você, então, a louvar ao Senhor comigo. Eu quero desafiar uma coisa para você. Eu sei que às vezes é complicadinho, né? Tá dentro de casa ou com outras pessoas, mas que você cante também junto essas músicas, né? Que você consiga aí, do outro lado, estar junto com o louvor, adorando e cantando os louvores a Deus. Amém? Graças a paz, igreja. Chegamos mais um domingo, mais um culto ao nosso Senhor. A gente dá início a esse momento de louvor e adoração. Um momento que a gente tem a oportunidade, o privilégio de entrar na presença do Senhor, de levar essas músicas a Ele, ouvir a voz dele também através das músicas. Eu peço que o Senhor fale ao teu coração, que o Senhor te guie nesse momento. E tenha certeza que não importa o que acontece, Deus está cuidando, Deus está à frente. Afinal, nenhuma folha de árvore cai se não for permissão do Senhor. Confia tão somente nele, afinal Ele tem a resposta para tudo em nossas vidas, que é tão breve. Entretanto, nosso Senhor é eterno. Ele recomenda para nós amá-lo sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. E eu te convido da sua casa a cantar comigo esses louvores, que eu tenho certeza que o nosso Senhor vai ouvir e se alegrar. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar, só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Na minha presença tu vais prosperar.
que és formoso. Sei que és formoso. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por mais um momento de louvor e adoração. Obrigado porque o Senhor sempre cuida de nós. Obrigado, Senhor, que o Senhor está aqui conosco nesse momento. Eu agradeço, Senhor, pelo privilégio de que nós conhecemos ao Senhor e muitas pessoas ainda não conhecem. Toca o nosso coração, Deus, abre nossos ouvidos para que a gente sempre ouça a Tua palavra e que a gente a leve onde quer que a gente esteja, que a gente possa ser luz nesse mundo, Deus, lugar que tanta gente anseia e necessita do amor, e o amor real só o Senhor pode nos dar. E eu oro e agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Nós cantamos, nós louvamos, nós oramos, pedimos perdão e vamos ler a palavra de Deus agora. Vamos ler aquilo que Deus deixou um dia escrito, usou homens, pessoas para escolherem esses textos, dos quais hoje você segue, você vive ou busca viver, na verdade, e você tenta trazer essa história, esse conteúdo de Deus que está aqui na palavra dele para a sua vida. Isso é muito importante, e isso é um diferencial na vida de todo cristão. A gente mudou o mês, ontem comemoramos o Dia do Trabalho. Em outra fase da vida da nossa igreja, estaríamos fazendo um grande almoço em algum lugar, um churrasco talvez. Infelizmente ainda não podemos, mas tivemos um feriado ontem, um dia de comemorações, né, de comemoração daqueles que diariamente trabalham, né, o Dia do Trabalhador, né, e o trabalhador não é só aquele que é assalariado, vamos dizer assim, né, todo aquele que trabalha, né, então meus parabéns a todos vocês. A gente mudou um pouco o foco, eu, pastor Eduardo, o pastor Roberto, estamos trazendo esse mês algumas meditações relacionadas à família, muito proposital e muito direcionado. Queremos conversar um pouco com a igreja, queremos buscar refletir sobre família, queremos ouvir da Bíblia e, claro, né, por assim dizer, de Deus, aquilo que podemos aprender do que é uma família carnal, cristã, do que é uma família espiritual, do que é e o que sentido isso faz para nós, a família. Alguns pastores, alguns estudiosos dizem que a família é o grande projeto de Deus. Eu acho um pouco ousado falar o grande projeto de Deus. Mas cremos que ao decorrer da história, lá desde o Éden, a junção da necessidade do homem de ter uma companheira, a necessidade de construir a humanidade. Deus coloca homem e mulher para que juntos consigam reproduzir a vida pelo poder de Deus. E a partir daí sim começa, né, vou colocar aqui entre aspas, grande ou maior projeto de Deus. Ele criou, durante todo esse caminho, uma identidade para nós do que é família. Muito voltada para amor, muito voltada para expectativas do que essa família significa nesse mundo,
nós estamos diariamente nos perguntando o que tem acontecido com a família no decorrer da história e mais precisamente nos tempos atuais. Visto a grande parcela de pessoas hoje que já optam por não se unirem mais em casamento, pela grande quantidade hoje de mulheres, porque é dela que gera-se a criança, a identificação com não é necessário que eu tenha filhos, né? A grande quantidade de pessoas e de famílias que têm sido desfeitas, né? Por causa da nova identidade que o ser humano cria em volta dele mesmo, e grandes questionamentos têm sido feitos em relação à família. Por um outro lado, se temos esses questionamentos, nós temos também, de um outro lado, a família referência, né? Uma família unida. Eu estou falando família carnal, tá? Eu estou falando de sangue mesmo. Estou falando eu, Juliana, Clara e Helena, né? Que um dia foi eu com os meus pais e meus irmãos. É um exemplo, a família deve ser, e em muitos lares você encontra e você vê uma família unida, guiada por Deus, que é uma grande bênção, que é referência, que os laços de família os fazem mais fortes. Não sei se você se identifica com essa família que eu falei agora de maneira positiva, né? Eu não sei se você está se colocando dentro desse conceito de família. Fato é que nós podemos, se não trabalhar como o maior projeto de Deus, né? Porque a minha visão é que o maior projeto de Deus é a salvação da humanidade, mas colocar ele no seu grau de importância dentro do cristianismo, a família, ela deve sim ser uma referência para os tempos atuais. Agora, quando a gente vai para a Bíblia, eu vou ser um pouco assim categórico de dizer que nós não temos assim uma referência exata, determinada a fins dessa defesa da família institucional, né, com o papel passado. Agora, existe sim uma defesa da família nas análises e nos estudos que você pode fazer da Bíblia de uma forma subjetiva. Por exemplo, como não entender a grande necessidade que a família tem de perdão quando você lê a parábola do filho pródigo? Né? Ela é muito clara, né? É o pai, e por que não ser os pais, e por que não ser o perdão em família, de trazer de volta aquele que um dia desmereceu ou degradou a imagem, ou não achou que a família era importante, saiu, e de repente ele encontra o valor da família e pede para voltar. Mas fato é que nós não temos um livro específico que defende a família. Talvez seria legal se tivéssemos, mas não tem, né? A gente tem, você quer encontrar livros falando sobre salvação? Vamos ler Romanos, né? Você quer ler um livro que defende a necessidade da comunhão da igreja? Vamos ler Coríntios, né? Você quer ler sacerdócio real, né? Você quer defender vocação? Você quer defender discipulado? Vamos para os evangelhos, vamos para Timóteo, né? Você quer defender o projeto de salvação de Deus, de livrar o seu povo da mão do inimigo? Vamos para os 5 primeiros livros da Bíblia, a salvação que Deus dá, enfim. Você quer falar sobre batismo? Você quer falar sobre escatologia? Você quer falar sobre a vinda do Filho de Deus? Nós podemos encontrar textos específicos falando sobre isso. Mas você não tem um subtítulo dentro da Bíblia que diz família, né? O que é isso? Você não tem. Mas eu tomei a liberdade de fazer hoje uma coisa diferente, que se você acompanha os meus sermões, você deve ter prestado atenção, que normalmente eu pego um texto com um contexto, com uma questão histórica e com a espiritualidade envolvida nele e trago aqui uma mensagem daquele conteúdo. E hoje eu optei por fazer uma coisa que é muito difícil, tá? E até para você aí que gosta da Bíblia, isso é muito difícil. E você tem uma tendência muito forte de cair em erros, né? Que é você pegar um tema
e eu estou pegando hoje o tema família, e pegar vários textos da Bíblia e começar a discursar sobre um conteúdo específico que você tem na sua cabeça, que você acredita que Deus colocou para você, mas que você pega em vários textos, porque cada texto quer dizer uma coisa, né? E eu estou optando hoje por pegar vários versículos para falar sobre família com você. E eu peço que você tenha um pouquinho de paciência, e eu peço que você olhe com carinho, né? E que pela graça de Deus eu consiga falar um pouco sem mudar o conteúdo desses versículos. Fato é que tem muitos versículos isolados que falam sobre família, falam sobre relacionamento conjugal, falam sobre como o homem deve se portar, como a mulher deve se portar, fala como o filho deve se portar em relação aos pais, os pais em relação aos filhos, mas todos os versículos muito isolados, né? Todos os versículos em determinadas situações. E eu gostaria de trazer aqui para você, como eu disse, tomei um pouco de coragem de fazer, eu não gosto muito, mas eu tomei um pouco de coragem de fazer isso, e de que eu peguei alguns versículos aleatórios para tentar a gente fazer um panorama geral do que é família e o que isso implica para nós hoje. Quais as referências bíblicas que nós temos para a defesa da família? E desses versos que nós vamos ler, eu gostaria de tirar aqui junto com você alguns aprendizados da família para a nossa vida e de que Deus tem para conosco. O primeiro deles, e eu queria destacar aqui, é que a família traz uma experiência para nós de proteção. E eu quero entrar primeiro no texto, eu vou ler o texto e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre esses textos que eu estou lendo. O primeiro deles está em Salmo 127, versículos 3 a 5. E eu queria que você tivesse como base aí no teu pensamento, você que está acompanhando aqui o meu raciocínio, que você pensasse: a família é uma experiência de proteção. Tá bom? Salmo 127, 3 a 5 diz assim, olha só que bonito essas palavras. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Você não sabe o que é galardão? Depois você dá um Google, você vai lá na Bíblia e você estuda um pouquinho, tá bom? Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos na sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Olha só, Mateus, mas está falando de guerra, de filho como flecha, de que o filho vai defender depois o pai no tribunal e tudo. Enfim, eu queria trazer aqui para você a essência do que eu consigo hoje ver como família. Aqui a gente está vendo a experiência de que os filhos é uma herança de Deus, e eu queria que você tivesse essa visão também. O fruto do ventre, o seu galardão. Olha só que legal, né? Falando muito para a mulher isso. Mas é uma herança de Deus. Mas são como flechas na mão do guerreiro. Assim são os filhos na sua mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Então, felizes são aqueles que têm os seus filhos. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Aqui, ao meu ver, é muito ligado à experiência do forte protegendo o frágil. Né? Essa ideia da guerra que ele coloca, essa ideia do filho como uma flecha na mão do guerreiro, essa ideia que ele passa de enfrentar os inimigos no tribunal, essa ideia de não envergonhamento de uma relação aqui do filho com os pais, me traz o conceito, me traz a esperança, por que não dizer assim, de que existe dentro da família carnal, aquele sangue do meu sangue, uma experiência de proteção do mais forte em relação ao mais fraco. Sim, Mateus, mas isso não era para ser a experiência de Jesus Cristo para com todos? Jesus não disse que aquele que ajudar o que necessitado, esse me recebe também? Sim, mas aqui a experiência do salmista é em vivenciar
uma família da qual todos se sentem protegidos. E isso pode ser aqui tanto dos pais para com os filhos, como dos filhos para com os pais. Em um determinado momento da vida, na sua infância, na sua adolescência e talvez até na sua juventude, é muito mais os pais protegendo os filhos do que o contrário. Porém, ainda existem algumas exceções que têm filhos aí, adolescentes e às vezes até um pouco infantis ainda na sua idade, que já têm essa experiência de proteção dos pais. Mas também tem o inverso, né? Tem a mudança, né? Na onde que o filho se torna adulto e o pai idoso, e existe essa proteção do filho adulto, já forte, experiente, com as suas raízes, que como que retribuem para os pais aquilo que receberam e também os protegem nas suas fragilidades, né? E essa fragilidade é a época da idade mesmo, do idoso, da onde as forças já não são mais as mesmas e requer sim uma proteção. Mas essa é a ideia que me passa aqui. A experiência do retorno para casa, né? E pode ser você voltando do trabalho, pode você ter saído de férias e voltar para casa, pode ser uma experiência de vivenciar um tempo fora e retornar para casa. É sim uma experiência de retorno para um lugar protegido. E a proteção não apenas estrutural, de estar entre paredes, de teto que não chove, que se protege do frio, que se protege da violência. Mas a experiência de voltar para casa, ela é sim a experiência de você voltar para um lugar onde você vai se sentir protegido, você vai sair do mundo hostil, do mundo da indiferença, que muitas vezes é onde a gente vive, e você volta para aquele lugar gostoso. Eu não estou dizendo para aquele lugar que você volta, que está todo mundo simplesmente sorrindo, esperando, querendo te agradar, mas é o retorno para a proteção. É o retorno daquele que sabe que está em lugar hostil, sabe que está em lugar perigoso, sabe que está à mercê da indiferença que é imposta por esse mundo sobre nós, e você volta para um lugar de pessoas que te esperam, pessoas que te amam, pessoas que estão ansiosos pelo seu retorno. A proteção, ela é muito mais, então, do que uma proteção física. Ela é uma proteção emocional também. Ah, mas eu tenho muita briga na minha casa. Não é de briga que eu estou falando. A proteção emocional é a proteção de você saber que você tem o teu lugar, que você tem os teus entes queridos, que com todas as dificuldades que possa haver no teu lar, você tem um local para você voltar, de pessoas que estão ali vivenciando com você uma experiência de cuidado mútuo. É a experiência do cuidado espiritual, das pessoas que se preocupam com você e que se preocupam como você está diante de Deus e que te pedem para que você busque esse Deus e buscam viver essa experiência com Deus junto com você. A família, então, nesse sentido, muito mais do que uma experiência de proteção física, ela é um lugar de se fortalecer. É onde que a base do amor se torna cada vez mais firme, forte. É o lugar onde você se revigora, que você se fortalece. É o lugar de descanso. É o lugar onde você não necessariamente tem ausência do trabalho, né? Mas é o lugar de descanso, é o lugar onde você pode, enfim, relaxar um pouco. Por que não dizer é um lugar de paz? Por que não dizer é o lugar da felicidade? Talvez você diz, aqui não é assim não, Mateus, não me venha com essa conversa, né? Não é bem assim, eu tenho muitos problemas, eu tenho enfermidades, eu tenho as minhas dificuldades, enfim, mas é assim. A questão é que a gente valoriza muito mais depois que a gente perde. A gente valoriza as coisas muito mais depois que a gente perde. Mas eu não quero trazer um conceito de felicidade aqui, eu talvez possa ser generalista no que eu vou falar,
mas é um conceito de felicidade muito mais do que aquele conceito de felicidade de foto de Facebook. É um conceito muito mais abrangente do que aquele Photoshop que as pessoas colocam nas suas redes sociais. É um conceito muito maior de felicidade do que as aparências possam mostrar. Eu estou falando de uma felicidade genuína, onde há confiança, onde se conhece as fraquezas uns dos outros, né? Onde você sabe as limitações, o que ele é fraco, o que ela é fraca, aonde que ele é limitado, aonde que ele deixa a desejar. Mas isso em nenhum momento deixa de ser um demérito, isso em nenhum momento deixa de ser a tua fraqueza humana te faz fora desse contexto familiar. Não é isso. É o lugar que você pode ser você. É o lugar que você pode ser você. Essa é uma realidade da qual eu entendo que esse salmo nos traz. Aí você pode dizer que não é bem assim, né? E isso está muito voltado e relacionado para as comparações que a gente faz, né? Sabe aquele ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Talvez está relacionado a isso. A gente olha o outro, a gente olha a vivência do outro e fala, não, lá que é bom, né? Só que quando você olha para esse conceito de aparência, você também pode dizer que também cuidado com a grama do vizinho, que talvez ela é mais verde, mas às vezes ela é de plástico, né? E que todo mundo tem os seus problemas. Mas a experiência do lar, a experiência da família cristã, ela deve se buscar que ela seja uma boa base de vida. Ela deve ser um exemplo a ser seguido. Ela é uma boa ideia. Eu queria discursar um pouquinho de dizer que ela é uma boa ideia. Por fim, a família, nesse contexto que eu li aqui de Salmos, ela é um lugar de valorização da vida. A vida ganha valor, você ganha valor diante dos seus pais, você ganha valor diante dos seus filhos. Ou seja, não necessariamente nessa ordem, né? Porque muitas pessoas não moram só com os pais e os filhos, mas é isso que eu queria deixar para vocês. Ainda para concluir esse primeiro tópico, eu dizia Provérbios capítulo 11, versículo 29, diz assim, quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. E 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Lê lá 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. É algumas coisas que vêm num contraponto, né? E que realmente ele torna até pior do que um descrente, aquele crente que não consegue valorizar a sua família. A Bíblia, então, isoladamente, ela traz esses contextos de experiência de proteção. Eu gostaria que você valorizasse isso dentro da sua casa. Valoriza. A família é experiência cristã de proteção. Deuteronômio, segundo coisa que eu queria destacar, experiência da continuidade. Olha só que interessante. Eu gostaria de ler com você Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás ou inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Vou repetir o texto para você. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Que palavras são essas? As palavras de Deus, que naquela época não tinha Bíblia ainda, que a tradição era oral, que era levado de um para outro. Tem um poema que diz assim, com o tempo você percebe que existe muito mais dos seus pais em você do que você podia imaginar. E isso é uma verdade. Porque nós, e não é só uma verdade, é uma constatação, você vai ver isso.
E os teus pais não é talvez o de sangue, mas aqueles que viveram junto com você. A questão física sim, mas a questão de pessoa, né? Então eu queria trazer aqui, baseado nesse texto, que a família é uma experiência de continuidade. De continuidade do quê? De você. Olha só que interessante, né? A família, através dos filhos e das descendências que vêm, elas são uma continuidade de você. E que se você tem a base da experiência cristã e se você vivencia o cristianismo, é isso que você está levando para as próximas gerações. E o que a gente mais vê hoje é o contrário, né? São pais que pouco se importam com os filhos, ou até se importam, mas a vida os impedem de dar mais atenção. Pais que já vieram de problemas espirituais e emocionais e que, se não forem tratados, passam isso para os filhos. E atitudes mesquinhas, perversas, egoístas, de indiferenças, isso acaba passando. E passa para os filhos, e os filhos vão levar isso adiante. E daí talvez alguns tentam ensinar os filhos com a seguinte frase: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, para tentar explicar para o filho um caminho correto que ele deve seguir. Fato é que o filho vai ser muito a referência do que o pai e a mãe, e aqui o pai e a mãe não necessariamente de sangue, mas aqueles que são referências para ele, é o que eles vão ser. Por isso que a família é, sim, de maneira cristã, talvez a melhor forma de se fazer missões nesse mundo. Porque além de pregar o evangelho de palavras, além de falar pela rua Jesus te ama, além de ir aos confins da terra, a base que você deixa para os seus filhos é o que vai ser continuado para as próximas gerações da sua família. E isso é o que vai acontecer daqui 2, 3, 4, 5 gerações. Então a família ela é uma continuidade, é uma experiência de continuidade da nossa vida que vai se prolongar nos outros. E isso é muito sério. E isso pode trazer muita culpa, isso pode trazer para nós um jugo muito grande. Porque o que está sendo levado para frente? As nossas fragilidades ou as nossas virtudes? Porque, como disse, o projeto de salvação de Deus para o mundo não é só através da igreja estruturalmente, instituição, oferta missionária, ou você sair falando do Evangelho de Jesus Cristo. O projeto de salvação do mundo é inculcar nos filhos, é ensinar, é muito mais do que ensinar, é ensinar pelo exemplo, ser exemplo, disciplinar, valorizar este ambiente de proteção que nós falamos no primeiro tópico, para que a família cresça de forma cristã e que o cristianismo ande e seja o exemplo de família cristã seja muito mais eficaz do que esses exemplos de famílias que temos hoje. E eu quero citar aqui Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz assim, para finalizar esse ponto 2, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Olha só, ele não fala ensina a criança os caminhos de Deus. Ele fala, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Lembrando que ensinar não é faça, não é verbalizar o que é certo. É um pedaço. Verbalizar o que é certo para a criança é um pedaço do ensinamento. Mas eu digo que o verdadeiro ensinamento é a forma como você vive e faz as coisas. Essa é a forma de ensinar e passar para frente aquilo que você espera dele. E terceiro ponto que eu acredito que seja que, além de ser uma experiência de proteção, a família, além de ser uma experiência de continuidade,
a família também é uma experiência de individualidade. E daí eu quero concluir aqui com você, lendo Provérbios capítulo 17, versículo 6. Olha só que texto interessante. Os filhos dos filhos, aí eu vou aqui para quem já é avô e avó pode já dizer se isso procede ou não, mas diz assim, os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos e os pais são o orgulho dos seus filhos. Olha só que interessante, que texto legal, né? É uma coroa para os idosos. Eu fico imaginando o vô e a avó olha para os netos e fala, cara, deu certo, né? Eu fiz aqui com a minha esposa os meus filhos, ensinei a eles e agora eles estão replicando. Aquilo é uma coroação, né? É muito mais do que aquele vô que quer fazer com o neto tudo aquilo que não fez ou não quis fazer com o filho, né? É muito mais do que isso. Não é simplesmente essa experiência do vô e da avó babão, não. É a experiência individual da pessoa que diz, o meu projeto de família está sendo replicado. E isso soa para mim como uma coroação. Olha só que interessante, né? Eu sei que tem avós novinhos aí agora, novinhos, né? Acabaram de ser avós, né? E essa experiência provavelmente é o que eles estão vivendo. Quer dizer, o meu projeto de família cristã que eu optei por desenvolver agora está sendo replicado lá na frente. E que gostoso é saber que o projeto de continuidade da família está sendo... Tá caminhando, né? Tá andando, tá dando certo. E um outro ponto também que ele fala, e daqui a gente não pode ter medo disso, né? E eu como pai, às vezes, né, você olha isso aqui e fala, meu Deus, né? Que é a experiência que ele diz aqui do filhos, os pais são orgulho dos seus filhos. Rapaz, que experiência. É você olhar para o teu filho, não com aquela visão inocente de herói, né? Porque uma hora ele cai essa visão do filho, ele enxerga o pai não mais como um herói, mas como um ser humano, né? Mas essa experiência de você conseguir enxergar o seu filho olhando para você com admiração. E daí não adianta disciplina, não adianta falar alto, não adianta dar bronca, né? Não adianta tratar bem, né? Não adianta, porque isso não está relacionado a isso. A admiração não é imposta, a admiração ela é conquistada, né? E a experiência que Provérbios coloca aqui é do filho que admira e tem orgulho do pai e da mãe. Que maravilha que Deus nos deixou. A vivência familiar é a coroação da descendência. A vivência familiar é a coroação da descendência, sabendo que essa descendência vai continuar e vai continuar nos caminhos que você ensinou. E lembrando que ensinar não é verbalizar. Ensinar é muito mais do que isso. Quero dizer aqui que talvez algumas coisas que eu tenha falado baseado nesses textos aqui possa nos ter deixado algumas perguntas, talvez... será que as minhas filhas, os meus filhos têm orgulho de mim? Né? Será que eu tenho orgulho dos meus pais? Será que os meus netos realmente são essa coroação? Né? Essa talvez cause desconforto ou conforto, mas fato é que a Bíblia ela nos traz alguns exemplos de que a família é a verdadeira base de proteção, é a continuidade de um projeto de Deus, e ela é uma coroação individual para nós, quando a gente vê que o projeto de Deus em nós está dando certo lá na ponta. E tudo isso de uma maneira cristã, família de Deus. Jesus Cristo veio para nos mostrar isso. Né? Mostrar o quê? Que por mais dificuldades que você possa ter na tua família, por mais problemas, enfermidades, não sei né, dizer com palavras, a experiência de Jesus Cristo é a de não conformidade, é de não aceitação, de que as coisas não são assim. Que existe o sofrimento, mas que Deus vem aqui para nos trazer, através da família,
uma base para nos mostrar que é possível ser diferente e que a família que está sendo projetada na atualidade não necessariamente é a correta, né? A base que Deus nos ensinou é a base da família que se cria, que se ensina nos caminhos do Senhor e que isso vai ser passado para frente. Jesus Cristo acreditava tanto nesse projeto de Deus, de importar-se um com os outros, de base familiar, de base espiritual, que vai ser os próximos temas aí no decorrer do mês, que ele morreu numa cruz por nós. Ele morreu na cruz por amor da sua família. E a família de Deus é a humanidade. Eu quero convidar você a refletir um pouco sobre isso essa semana, que você leve isso para você, que você pense no projeto de família que você tem e que você leia esses textos novamente que nós lemos aqui, todos despedaçadinhos, né? Um em cada canto aqui, Novo Velho Testamento, mas que você consiga encontrar nessas frases, nessas palavras, um projeto de Deus de família para você e para sua casa. Amém? Quero convidar você a fazer uma oração e já peço para você preparar o seu suco de uva e o seu pedaço de pão, que nós vamos, depois da oração, participar da ceia do Senhor. Pai, obrigado, Deus, porque a gente pode ter a família. Obrigado pela minha família, obrigado pela Juliana, pela Clara e pela Helena na minha vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor deixou esse projeto família em nós, que é onde a gente tem a nossa proteção, é onde a gente tem o nosso amor, é onde a gente tem o nosso conforto, é onde a gente pode voltar, ó Pai, seres humanos como nós somos e saber que vamos ser aceitos lá dentro. Quero te agradecer, Deus, porque o Senhor colocou isso no nosso coração e que através da família nós vamos continuar, nós vamos ver na nossa descendência um pouquinho de nós mesmos, Pai. E obrigado, Deus, porque no final tudo isso é uma alegria, é uma coroação em nós. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja em cada lar, em cada família da nossa igreja, ou aqueles que estão assistindo aqui, que o Senhor esteja com eles também, ó Pai. Que o Senhor mude o que precisa ser mudado, mas que o Senhor sempre nos faça acreditar na família. Em nome de Jesus. Amém. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele de meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida a água, limpa, sujeira e sacia essa sede, o que Cristo oferece, Ele é no escuro de quem eu fui. Eu tinha medo. Veio
a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. O pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o esmagado e servido na cruz para todo cansado. O que Cristo oferece, Ele é. Espero que você esteja na tua casa ou onde você estiver com um pouquinho de suco de uva, um pouquinho de pão. A gente celebra a ceia todo o primeiro domingo do mês. Graças a Deus que mandou seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados e para ressuscitar, e através dessa ressurreição a gente acreditar que nosso Deus vence a morte. Amém? Eu quero convidar você agora, em espírito de oração, em espírito de contrição, a participar da ceia do Senhor, que é um momento que tem feito o cristianismo se prolongar por mais de 2000 anos. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Essa é a realidade da celebração da ceia do Senhor. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a gente segue a celebração da ceia do Senhor sempre como aprendemos, né? Acabamos de falar sobre família, que o jeito que aprendemos é o jeito que vamos andar para frente, né? O exemplo cristão. O jeito que aprendemos a celebrar a ceia do Senhor é agradecendo a Ele, adorando o nome dEle e comendo da mesma forma como Jesus Cristo fez com os discípulos na sua última ceia. E eu quero convidar você a participar comigo. E diz que, na noite que Jesus Cristo foi traído, ele, na hora da ceia, ele tomou o pão, repartiu e disse: "Este é o meu corpo que é dado por vocês. Fazei isto em memória de mim." Dá licença um pouquinho. Depois eles cearam. Jesus Cristo, depois de ter ceado, do mesmo modo, pegou o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim." E Jesus Cristo ainda disse: "Todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciem a minha morte até que eu venha." Foi isso que Jesus Cristo deixou para nós. Eu vou fazer uma oração agora e depois que eu orar, você vai ceiar junto comigo. Senhor Deus e Pai, nós já pedimos perdão no começo desse culto, mas continuamos aqui, ó Pai, como filhos do Senhor, clamando pela Tua misericórdia, pela Tua presença sobre nós, ó Pai, mudando o nosso ser diariamente daquilo que precisa mudar. E celebramos aqui, ó Pai, agradecemos a Ti, adoramos o Teu nome, pela presença do Teu Filho aqui no nosso meio, pela presença de Jesus Cristo no nosso meio.
Agradecemos, ó Pai, pelo sacrifício e agradecemos pela vida eterna. Agradecemos pela esperança que o Senhor nos deixa através de Jesus Cristo. Venha nos redimir dia após dia. Tira de nós a culpa, tira de nós o sofrimento, ó Pai, pelos nossos pecados. É isso que eu te peço, Pai. Seja com a tua igreja, em nome de Jesus. A gente, assim, com um gesto tão simples, né, tão singelo, a gente perpetua na nossa memória o porquê nós cultuamos nosso Deus. Amém? Quero desejar a você uma ótima semana. Não sei o quanto atribulada vai ser ou não, mas eu quero te desejar uma ótima semana junto com Deus. Amém? Nós vamos fazer agora o nosso encerramento, depois tem o pós-lúdio, você pode cantar também depois junto, e a gente termina aqui com a bênção. Senhor Deus, nós estamos mais uma vez pedindo ao Senhor a Tua presença sobre nós durante toda essa semana que se inicia. Pedimos a Sua bênção sobre nós, que o Teu conforto, que a Tua ousadia, a coragem do Espírito Santo esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Que a graça, que a paz, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com você, esteja com todas as pessoas que professam Jesus Cristo como Salvador, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, irmão. Debaixo de tuas asas eu sinto proteção. Meus pensamentos conhece de longe todo o coração. Sem palavras sabes todo motivo e intenção. Não há nada que possa sair do controle de tuas mãos. Fortaleza em dia de angústia, socorro bem presente na tribulação, companhia eterna, aliança em Jesus, o amor e a redenção. Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometeu. Não desiste de mim, comigo vai até o fim. Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, nos extremos do mar. Seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará.